Olá, queridos inscritos, amigos e família, Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais uma segunda-feira, O que temos de segunda-feira, tio Spook? Meu Deus do céu! Respondendo aos inscritos! Isso mesmo, meus caros e nobres amigos da família Spook Houses, Casas Assombradas. Nós vamos aqui fazer mais um vídeo para nossa série de Respondendo aos Inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Bom, trouxe aqui uma lista de perguntas, vamos ver se eu consigo respondê-las todas. Eu só olhei por alto o assunto, falei, interessante, vamos abordá-lo, tá? Lembrando, este e-mail tem mais ou menos 12, 13, 15 mil e-mails lá dentro. Desses 15 mil eu vejo geralmente um dia, e nesse dia eu separo 5, 6, 7 perguntinhas que realmente acho que são cabíveis de serem respondidas, porque tem muitas perguntas que são mais... Tio Spook, eu vi um vulto na minha casa, o que pode ser? Não sei. Tio Spook, eu sei que eu sonhei com os ursinhos carinhosos, foi o demônio que está tentando me enganar com a imagem dos ursinhos carinhosos. Eu não sei. Existe uma coisa chamada vidência, não é? Que geralmente esses caras de poste, esses videntes de programa de televisão é que especulam sobre as coisas que acontecem na vida de vocês. Eu não especulo as coisas, eu vou atrás do fundamento. Qual é o fundamento? Eu preciso ver o que está acontecendo. Mas, para isso, existe o limpezadecasas@gmail.com, que é um e-mail direcionado para as pessoas que estão solicitando uma ajuda. Teve um inscrito que ele não entendeu muito bem o e-mail. Rodrigo, o nome dele é Rodrigo. Rodrigo, o e-mail para solicitar tratamentos, viu? É limpezadecasas@gmail.com. Que ele estava falando que ele não entendia muito bem qual era o endereço de e-mail para, para colocar aí os nossos trabalhos, nossos atendimentos ao público, viu, Rodrigão? O Rodrigão me escreveu lá no Respondendo aos Inscritos, eu não sei qual que é, que você coloca umas coisas que eu não sei. Tá aí, Rodrigo, né? Esclarecendo a sua dúvida. Toda solicitação de ajuda é para o limpezadecasas@gmail.com. Lembrando, nós não avaliamos sonhos, tá? Nem de padaria, nem os que vocês têm à noite. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Isso é coisa de vidente, deixa pra lá, tá? E, obviamente, já que estamos no gancho, por favor, nossa lojinha casassombradas.com.br, dê uma passadinha lá que eu sei que tem coisa interessante para você, viu? Vamos ao que interessa, tio Spook já falou demais, né? Vamos às perguntas. Vi Martins. Não é a primeira vez que eu respondo a Vi Martins, mas vamos lá. Querido Rodrigo e família, tenho duas perguntas. Se eu indico uma limpeza de casas para uma pessoa que tem obsessores, será que eles podem vir a me prejudicar e fazer com que a pessoa desista de fazer a limpeza? Meu Deus, não, tá? Vamos lá. Abre precedentes aqui para muitas questões que a maioria tem. Você está ajudando uma pessoa. Se você está ajudando uma pessoa, você está fazendo uma coisa boa para ela, ou seja, você está criando um dharma, que é algo contrário a um karma. É a mesma coisa que você vê uma pessoa passando fome e você não dá dinheiro para ela comer alguma coisa ou não compra uma comida para uma pessoa. Você está ajudando esta pessoa para o processo de retirada dessas melecas, ok? Então, deve-se indicar realmente, falar, olha, eu não sei, mas acho que dá uma olhadinha no canal Spook Houses, de repente é legal para você, de repente tem assuntos legais, quer dizer, indicar não faz mal a ninguém. Ninguém do mundo espiritual vai atrás de você de pau, né? Oh, foi ela que dedurou, oh meu Deus, e vai... Não, tem nada disso, tá? De novo, quando eu ajudo as pessoas, eu me torno responsável por parte do karma de vocês. Então, meio que acaba sobrando para mim, não para vocês, tá bom? E eu é que faço o processo de intervenção e sou questionado por esses seres do mundo espiritual. O porquê que eu faço isso, ok? Segunda pergunta. Como você disse no canal de que Chico Xavier, por ter psicografado muitas cartas, teve problemas com saúde nos olhos, você, por fazer tantos tratamentos, pode um dia vir a ter algum problema de saúde? Hoje não, mas no passado sim. O que acontece? Qual é a ideia de se fazer os tratamentos? Como se procede uma pessoa que trata os demais? Primeiro, eu tenho que ficar num processo de purificação, entre aspas. O que é purificação? Eu já não bebo, não fumo, não uso drogas.
ok? Então, não preciso ficar sem beber, sem fumar, sem usar drogas no dia que eu faço tratamento, não é mesmo? Eu já não preciso disso, porque tem gente que vai em centro espírita, tem que explicar, né? E que fuma. O cara é fumante e trabalha em centro espírita, e ele tem que ficar um dia sem fumar, o dia anterior geralmente sem fumar, para poder estar com o corpo purificado, o que é uma grande idiotice. Se o corpo está imundo, independente de ficar um dia ou não sem fumar, você já tem as formas de pensamento dentro de você. Mas eles não pensam dessa maneira. Eu trabalhei com um cara que ele ia no centro espírita fazer seus atendimentos e ele tomava ácido, sabe, essas drogas alucinógenas? Ele tomava. E aí? Que diferença faz? Quer dizer, a forma pensamento está com ele, a vontade está com ele, a referência está com ele. Não faz diferença nenhuma. Mas eu fico numa espécie de abstinência de comida, então eu tenho que ficar em jejum algumas horas. Eu tenho uns procedimentos de orações que eu faço e eu não me esforço no sentido de exceder quantas pessoas eu consigo tratar num dia. Geralmente eu trato de 10 a 12 pessoas num dia, tá? É muito, sem dúvida, mas eu acho que Chico Xavier passou disso. E o que acontece? Eu já expliquei num vídeo que quando nós exercemos demais a espiritualidade, sobrepondo a espiritualidade sobre a matéria e não andando junto com a matéria, a espiritualidade domina o que nós somos. Então, aquela coisa de eu deixo de comer o alimento para receber mais energia espiritual, que é um conceito que as pessoas têm. Então eu fico mais tempo em jejum e fico exercendo cada vez mais essa atividade do espiritual. O organismo precisa de comida física também, então você acaba punindo o seu organismo. Você acaba entrando num processo de pressão baixa, de queda de pressão, porque você não come, de diversos problemas com relação a isso, tá? Então cai a sua temperatura corporal, você fica fraco, você fica muito magro. Não pode, nós temos que ter o equilíbrio. E obviamente, por exercitar muito o dom da psicografia do Chico, né? Ou a habilidade que foi aprimorada por ele ao longo dos anos que ele praticou, ele meio que utilizava os olhos do mundo espiritual, então ele acabou puxando muita energia para alguns órgãos, como os olhos, os ouvidos, a parte sensorial da cabeça. Então ele teve muitos problemas com relação a isso. Tá? Então você acaba tendo problemas na garganta, você acaba tendo problemas de vista, problemas de ouvido, porque a energia se concentra. No Oriente, só para vocês entenderem, existem processos de como aliviar o excesso de energia. Então eles utilizam algumas técnicas, e são técnicas muito bonitinhas, eu já as vi, já participei de algumas cerimônias desse tipo, para liberar essa energia. E é legal porque na China, por exemplo, geralmente às 6 horas da manhã, eles fazem isso nos parques. Eles fazem isso em lugares onde eles podem realmente começar o dia. Então eles exercitam o corpo, fazendo com que toda a energia que ficou acumulada à noite com o corpo imobilizado, né, porque você está dormindo, você exerça a retirada dessas energias. É muito legal isso, tá? Existe sim. Eu acho que eu vou trazer para vocês no canal umas aulas disso para principalmente pessoas que são mais velhas, tá? Isso ajuda no processo de longevidade. Eu gosto muito. Eu vou trazer para vocês. Vi, eu queria aproveitar também a sua pergunta, porque tem muita gente que me questiona ainda do sino. Quando você toca tincha, acontece alguma coisa na minha casa? Essa é uma pergunta muito retórica no canal, muitas pessoas vivem perguntando isso no box, tá? Qual que é a ideia da tincha? A tincha é um som direcionado a um ambiente na qual eu estou inserido para ajudar na retirada do véu que cobre o ambiente e eu consigo ver mais nitidamente tudo o que acontece. Na sua casa, não vai ter esse efeito, porque você não vai estar vendo, né? E eu não estarei lá para ver o que está acontecendo. O que pode acontecer é algumas entidades que estarem ao seu redor meio que se irritarem com o som. E aí o que acontece? Elas vão vir para cima de você? Não vão, porque não foi você que gerou o som. Mas provavelmente elas vão tentar se esconder ou sair da sua casa, mas depois elas voltam. Porque elas estão inseridas no ambiente ou conectadas a vocês. Mas não vai ter nenhum ataque espiritual em cima de vocês com relação ao sino, tá? A tincha, não vai. Letícia Eckard.
A Letícia já é minha paciente, se não me engano, né? Porque é a Dani que controla toda a lista de pacientes, ela que me passa as fotos e os casos. Letícia Eicart, boa madrugada, tio Spooky. Hoje são 7h30 da noite. No vídeo A Capelinha dos Aflitos, você diz aos 34 minutos que formas, pensamento e obsessores são redirecionados ao princípio da roda da vida e passam pelo processo de reencarnação quase que imediato. Alguns sim, mas eu já vou responder. Isso quer dizer que a fazer a limpeza, essas criaturas reencarnam no próximo ser humano, se esse for seu destino, a nascer no mundo. Obrigado por todo o carinho e conhecimento cedido a nós. Faça sempre vídeos com a Tia Spook. Ela é belíssima e sua inteligência me encanta. Fora que sempre te vejo muito mais feliz e animado ao lado dela. Abraços de sua paciente, amigão. Beijos no coração, Dani. Ah, sabia, minha paciente. Então vamos explicar. Formas pensamento não são encaminhadas, elas são destruídas. Porque ela é um pensamento, ela não tem consistência. O pensamento, para ele existir com uma consistência, ele tem que ser alimentado constantemente e aí ele pode ter uma certa força. Mas caso sejam pensamentos mais simples ou pontuais, os universitários já estão aqui. Esses pensamentos pontuais, eles são evaporados, eles não duram. Os obsessores, eles são encaminhados diretamente ao processo da roda da vida e como a maioria já queimou o karma dele e ele está aqui simplesmente vagando, atormentado, tentando buscar uma elucidação ou uma consciência que faça ele perceber o que ele está fazendo, na hora que nós encaminhamos, ele vai direto passar pelo processo de purificação e como Deus precisa dessas almas que ficaram perdidas e estão vagando por aí, ele precisa no sentido de eu preciso recolocar uma alma que ficou perdida no Brasil, na Rússia, tá? Porque lá tem pessoas que vão encontrá-lo, tem pessoas que vão entrar num processo de... a gente chama de grande teia, né? Porque é a relação entre pessoas diretamente. Então a gente encaminha elas, ele passa pelo processo de reciclagem quase que imediata, para que fique à disposição de Deus, para que ele possa realocar esses seres em qualquer outro lugar do mundo com mais facilidade. Isso é um processo que eu aprendi com os chineses e é muito legal, mas assim, é de uma responsabilidade enorme fazer todo esse processo e eu mesmo acabo nem ensinando as pessoas porque senão vai acabar caindo na banalidade, senão as pessoas vão utilizar isso de uma fé e eu não gosto. Mas, então, formas pensamentos são destruídas e os obsessores são encaminhados. Na capelinha, como a gente foi na capelinha dos aflitos e não dos enforcados, que eu estava louco para entrar na dos enforcados, mas tudo bem. Deu para perceber, e até quem assistiu esse vídeo é muito legal, que muitos seres de luz apareceram dentro da capela. Então, as pessoas que estavam gravando o documentário comigo, tal, eles mesmo olharam e falaram, cara, o negócio está ficando mais claro. E as esferas de luz foram aparecendo e se transformando em seres de luz, tá? E foi legal ter esse contato. Eu mesmo não sei o que vai acontecer. Quando eu vou nesses lugares, é absolutamente inóspito, ou seja, a gente entra, olha e fala, bom, vamos fazer a limpeza e vamos ver o que vai acontecer. E aí vai, dentro desse processo, as coisas vão surgindo. Então é uma surpresa tanto pra gente aqui do Spook Houses, quanto das pessoas que estão inseridas naquele contexto. É muito bonita de se ver, eu gostei bastante. Renata Barbosa. Tio Rodrigo, o que são as almas dos bebês que morrem na barriga? Qual a missão deles normalmente? De novo, o que são as almas? Eu não sei. É assim, cada alma é uma história, cada alma é um ser, cada alma foi uma pessoa que agora está passando por um processo. O que são almas? Almas são almas. São seres que continuamente vêm cumprindo missões para voltar a Deus de uma maneira com uma consciência mais e mais elevada. Ponto. A questão de morrer na barriga, aí a gente abre precedentes para muitos fatores. Primeiro, nós temos um problema físico que pode levar à morte de crianças, ok? Má formação genética, problemas de alimentação, problemas de crescimento do feto, toda a parte física, ok? Então, não podemos julgar a Deus, sendo que você não está preparada para ter o filho. Ah, mas isso é culpa de Deus. Não, quem quer ter filho é você. Deus não te colocou no mundo para você se procriar. Então, não culpem Deus pelo fato de a sua estrutura física
não comportar um filho, ok? Eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão e tomar muito cuidado para quem a gente está apontando dedos, tá? O ser humano ele tem um problema genético, nós temos uma má formação genética desde a história, tá? Muitas pessoas buscam ter filhos e não conseguem, seja por problemas de saúde, por baixa contagem de esperma, problemas de útero, ovário, e quando nasce, algumas vezes pela enorme tentativa, não se tem filhos. Aí entram no processo de adoção, tá? Então tome cuidado na hora de culpar Deus, porque Deus não tem nada a ver com a má formação genética que nós temos. Tá? Às vezes nosso corpo não está preparado para isso e temos que aceitar as condições que nos são dadas em vida. Tá? A questão, por exemplo, de crianças que acabam falecendo, novamente, eu bato nessa tecla que eu acho que é muito mais físico do que Deus ficar matando crianças por aí. Eu acho que o intuito de Deus não é matar crianças, tá? De novo, você escolheu ter um filho. Muito bem, você vai, encontra uma pessoa, engravida, nasce uma criança, essa criança tem seus problemas físicos, a criança morre, essa alma é resgatada de novo ao processo, Deus pega de novo essa alma e recoloca ela em outro lugar do mundo. Paciência, você não conseguiu ter o filho que você queria por um problema seu de saúde, por uma má formação genética, entre outros fatores, ok? Então assim, de novo, não podemos dizer qual a missão deles, porque não se sabe, a criança não surgiu, não nasceu, e a questão da alma, o que são essas almas? São almas. Um ponto interessante e que eu já discuti em vídeo e que pode gerar até um desconforto a vocês, mas eu acho que é interessante entender que cada cultura, cada religião do mundo tem o seu ponto de vista sobre o nascimento das crianças, tá? Então assim, o Rosa Cruz, existem ritos africanos, existem outras crenças que acreditam que a alma ela só nasce realmente quando ela recebe o que os judeus chamam de ruá, ou o sopro da vida. O sopro da vida é o ato da primeira respiração da criança. Então a alma ela só realmente se conecta ao corpo físico, dando origem ao espírito, quando a criança nasce. Enquanto ela está se formando, ela é um embrião que está sendo formado fisicamente, para depois da sua formação física, ao nascer, ela estar preparada para receber e comportar a alma que está sendo entregue por Deus, ok? Isto é cultural. Ah, mas eu não acredito, mas eu não sei o que, não sei o que. De novo, isto é cultural. Eu não vou questionar a origem disso, da mesma maneira como vocês também não sabem quando realmente se dá a formação de uma alma, ok? Então isso é ensinado nas escolas Rosa Cruzes, isso é ensinado nos ritos africanos, na África, ok? Não na Umbanda, não na Quimbanda e não no Candomblé. Estamos falando de lugares específicos na África que estudam esse tipo de coisa. Então, por favor, tá? Sem preconceitos, só vamos entender o que está sendo dito, tá bom? Vocês não precisam aceitar, só entender. Catarina B. Boa noite, tio Spook. Tenho duas curiosidades sobre você e se puder responder eu agradeço. Em todos os seus vídeos você fala sobre suas experiências e busca no mundo espiritual, mas nunca te vi falar algo relacionado ao Vale do Amanhecer. Você conhece essa doutrina? Eu já frequentei um centro e lá me foi dito que em certo momento da vida eu estaria preparada para desenvolver minha sensibilidade e isso me deixou curiosa, mas também inquieta, pois vejo muitas contradições da doutrina em seus frequentadores. Com isso me veio outra curiosidade sobre você. Como você lidou ou lida ao longo de sua caminhada com as religiões ou doutrinas que não executam a palavra que pregam? Como? Tipo o quê? Isso de alguma forma te prejudicou espiritualmente? Na verdade, me parece que você entrou de cabeça em todas elas, mas eu tenho medo de me perder completamente em meio a isso. Espero que você tenha o precioso tempo para ler e possa responder. Catarina, eu não conheço o Vale do Amanhecer, eu sinto muito, mas assim, tem coisas na vida que a gente vai buscar fundamentos, tá certo? Você quer estudar sobre Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Todo mundo fala que são ritos africanos, né? Para onde você vai? Você vai para um centro de Umbanda ou você vai para a África? Eu vou para a África. Claro, se é um rito africano, eu vou para a origem da onde começou tudo.
Então você vai para a África, você vai aprender. Ou você vai para por exemplo, para a USP, se inscreve no curso de Urubá, e no curso de Urubá eles levam as pessoas para a África, para que você possa vivenciar o idioma, aprender o idioma e fazer uma espécie de intercâmbio, seja na África do Sul ou nos países ali mais complicadinhos, como Nigéria, Togo e Lagos, onde tem a magia africana, tá? Onde eles ainda mantêm uma forte tradição. Claro, existem outros lugares que são bem complicados. Ninguém vai para o Congo, que ali a violência é muito forte. Mas, por que eu vou falar do Vale do Amanhecer, sendo que eu não conheço nada disso e prefiro ficar um pouco longe disso, tá? Por quê? Porque eu dei uma olhada nas imagens, nas fotos e assim, não me agradou em nada, tá bom? Falando abertamente, não me agradou em nada. Eu acho que as pessoas têm que ter fundamento e o Vale do Amanhecer é um lugar onde as pessoas vão para fazer certas coisas, sei lá, falar com alienígena, tomar algumas coisas para ficar vendo coisas, não é mesmo? E eu não gosto disso, tá? Então, para mim, não me apetece em nada, eu não falo sobre o Vale do Amanhecer porque eu não conheço, nunca fui e não faz parte da minha busca, da minha jornada espiritual. Lembrando, jornada espiritual não é ficar tomando alucinógenos e ficar ali tendo delírios. Estamos falando de jornada espiritual no sentido de entender, buscar, conhecer, desbravar a verdade sobre, seja o espiritismo, seja a Umbanda, seja os mundos que estão atrás desse universo espiritual. E não no Vale do Amanhecer. Lá eu provavelmente não vou encontrar nada disso. A respeito da minha jornada espiritual, como você lida ao longo de sua caminhada com as religiões ou doutrinas que não executam a palavra que pregam? Vamos lá, eu não entendi o que é executam a palavra que pregam. Vamos dizer, o cristianismo, o catolicismo, não é? Porque a gente vê escândalos ligados à igreja constantemente, ou, sei lá, falsos cristãos, coisa desse tipo, não é mesmo? De novo, eu tive com grandes professores espirituais e muitos desses professores espirituais, Catarina, eles falavam o seguinte: toda religião ela é extremamente nobre em sua formação. A única coisa que estraga a religião chama-se ser humano. O ser humano é o que estraga a formação da religião. Existe uma coisa chamada entender, conhecer e saber, ok? Quando você entende uma religião é uma coisa, quando você conhece sobre uma religião é um outro ponto de vista completamente diferente. E quando você sabe é um outro ponto completamente diferente. Então quando nós lemos sobre uma religião, você simplesmente conhece sobre ela. Agora, quando você pratica, vai a fundo, exercita e você realmente segue os preceitos, aí você já entra num processo de entendimento como funciona, já começa a quebrar seus paradigmas, começa a se aprofundar realmente nos ensinamentos e vivenciar isso no seu dia a dia. Então é diferente, ok? Assim, quando você lê sobre o espiritismo, você só está lendo. Agora, quando você entra no centro espírita e vivencia o centro espírita, é completamente diferente. Ali você vai se deparar com processos de ego, com processos sérios de pessoas que acabam sendo superiores a outras de uma maneira errada. Eu falo isso por experiência porque eu trabalhei em centro espírita kardecista e centro espírita de Umbanda. E de Umbanda eu vi muita coisa ruim também. Eu vi muito ego, muita gente realmente aflorada ali no sentido de quem manda aqui sou eu não quero que você trabalhe hoje, eu não quero que você atenda hoje, eu não conheço esses seus guias, sabe? Você vê discussão de pessoas dessa maneira e não é legal, porque se você prega a palavra de amor, de ajudar o próximo, de poder dar o seu passe e atender, por que tem um ser humano que está questionando você? Não é mesmo? Então tem que tomar muito cuidado com esse lado do ser humano de se colocar à frente do mundo espiritual, porque gera problemas, tá? Gera problemas. Vamos lá, Paulo André. Boa noite, tio Spook. Estou novamente aqui para tirar minhas dúvidas. Esses dias para trás resolvi ver inteira sua playlist do Spook Responde. Que coragem, Paulo André! E no episódio 16 você fala sobre o respeito aos mortos para não chamar espíritos de um familiar. Sim. Queria saber se uma pessoa que na vida passada tinha um parente
que era muito apegada com um avô, como um neto, por exemplo. Quando reencarna, se o neto ainda estiver vivo e não tiver, de certa forma, superado essa perda, a saudade, as orações para esse avô poderiam afetar o espírito da pessoa que está já na próxima vida? Desde já agradeço, sou fã do canal e seus ensinamentos, abração. Vamos lá. Paulo, você tem o seu avô, tá? Seu avô morreu. Você fica, né, com saudade. Eu, por exemplo, perdi minha avó. Eu morri de saudade da minha avó, mas depois a gente bota o pé no chão e entende o processo. Mas eu nunca chamei a minha avó. Eu simplesmente mantinha a saudade porque você vivencia as cenas, você vai na casa da avó, né, ainda para ver o processo do inventário, todo aquele negócio, o drama, não é mesmo? Então fica uma coisa de as lembranças dela. Então nesse caso, Paulo, quando você ora para os mortos, você está atraindo os mortos para sua casa por meio do contato da consciência. Você joga a sua forma pensamento direcionando a sua oração para o seu parente que faleceu, só que também não é só a oração que você joga toda a sua emoção, a saudade, a vontade, a necessidade, você joga aquela questão de querer mantê-lo vivo do seu lado. Só que, o que acontece do outro lado? Ele recebe isso? Não, ele não recebe. E é esse que é o problema. Por que ele não recebe? Porque como ele morreu, ele está passando por um processo de reestruturação do seu corpo de energia, ele vai ser limpo de todos os seus traumas, todas as energias ruins que ele acumulou em vida, tudo que ele destruiu de sua saúde, bebendo, fumando, sei lá, praticando coisas ruins, é tudo um processo de retirada e limpeza do seu corpo de energia, para que ele volte novamente a Deus como uma alma pura, da mesma maneira como ele voltou à Terra. O que acontece com o seu pensamento quando direcionado a este Senhor? No meio do caminho, obsessores, criaturas do mundo espiritual vão perceber o seu pensamento. E eles vão olhar e vão falar, opa, nós temos aqui alguma coisa que interessa. E aí eles vão se plasmar ou se transformar na sua frente como o seu avô. E aí eles vão ficar grudados a você, você achando que é o seu avô e não é. É simplesmente um ser que está utilizando realmente a energia, a máscara do seu avô para se fazer presente em sua vida. Então tome muito, mas muito cuidado para quem você está orando. O que eu recomendo, e já falei isso em vídeo muitas vezes, é orem para o seu anjo da guarda. Não ore para parentes que faleceram. Ore para o seu anjo da guarda, né? Não o seu, porque né, a gente já conversou aqui que a maioria não tem anjos da guarda, mas ore para os anjos, para que eles possam encaminhar as almas, encaminhar a alma de um parente que já foi. Ponto. Você está direcionando o seu pensamento legal para uma figura maravilhosa do mundo espiritual e que ele vai fazer todo esse trabalho de zelar pelo seu ente querido. Beleza, tá bom? Ryan Fagundes. Fala de Spook, meu nome é Ryan, tenho 15 anos. Já te conheço, Ryan, você já escreveu milhões de perguntas. E queria saber, para o senhor, qual foi o pior e a melhor época do seu canal. Abraços e beijos para a família Spook Houses. Eu acho que é esse ano, Ryan. Vamos lá. Eu tenho dois problemas no meu canal que surgiram em épocas diferentes, tá? Quando o meu canal surgiu, eu não tinha quase nenhum inscrito, obviamente. Eu vivi com 150, 160, 170 inscritos, eu fiquei alguns bons meses assim. E mesmo postando vídeo, não dava. O meu canal não crescia. De repente o meu canal começou a crescer, eu crescia 15 mil a 20 mil inscritos por mês, o que é considerável. Então eu tive um boom, só que veio muito lixo. O que é lixo? Eu tive muitos haters, eu tive muitas pessoas que odiaram o meu canal, eu tive muitas pessoas que denegriram o meu canal. Teve gente que abusou muito da minha boa vontade, que ficava escrevendo detonando, e eu, naquela época, eu sempre buscava responder as pessoas e assim, meio que sangue de barata, sabe? Aguentando as porradas da vida. Tive pessoas que eu tive que denunciar para a polícia, tive pessoas que eu tive que ir até a delegacia colocar realmente no pau, e aí foi, tá? Tem gente que tá aí com ordem de prisão por causa de assédio, seja assédio moral, assédio sexual com relação aos inscritos, teve gente que foi em cima de menininhas de 14, 15 anos do canal, assediando sexualmente, tá? Então foi uma coisa muito doentia no começo, no primeiro ano. Hoje é o inverso.
Hoje eu tenho poucos inscritos crescendo no canal, tá? Teve dia que eu crescia 100, 200 inscritos por dia, o que é irrisório. Tendo em vista a penetração que eu tenho na plataforma, com mais de 620 vídeos, 630 vídeos postados já no canal. Então, assim, eu tenho uma penetração de market share boa no YouTube. Mesmo assim, não estou atraindo o público. E hoje eu tenho um problema das visualizações. Muita gente não assiste os vídeos e acha que é mais fácil vir perguntar coisas para mim no box do que ficar realmente correndo atrás, né? Tia Spook, o que é bestial? Tia Spook, o que são os sensores? A Tia Spook, quando eu morrer, eu vou para onde aí? Então, assim, já tem tudo isso em vídeo, mas as pessoas parecem que têm muita preguiça e acham que no box eu vou responder. E eu não vou responder mais nada no box. Se tem vídeo sobre isso, eu vou falar, cara, já foi respondido em vídeo, assista, porque o meu trabalho aqui está sendo colocar vídeos para vocês. Então, assim, por que o trabalho de vocês não pode ser assistir os vídeos, que é uma coisa divertida, que é uma coisa legal, que é uma coisa prazerosa? Todo mundo vê aqui as porcarias do YouTube. Eu também assisto de vez em quando algumas tranqueiras. Eu acho que, assim, assistir um canal que você possa aprender e se divertir é mais legal do que ficar preso às tranqueiras. Vamos lá! Isis Ferreira. Boa tarde, Spook. Aqui quem fala é uma inscrita do seu canal Isis. Então, antes de tudo, obrigada por todo o conhecimento que passa e por toda a sua vontade de ajudar o próximo. Enfim, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre uma coisa. Aqui em casa, eu, minha mãe e meu pai somos umbandistas e meu irmão não frequenta nenhuma religião. Porém, gosto de ver seus vídeos e saber que precisa se cuidar espiritualmente. Não faz nada a respeito e de vez em quando tem falta de ar e dores no peito, quase a mesma frequência que minhas crises de choro sem motivo. Bem, tem acontecido problemas financeiros frequentemente relacionados principalmente a celulares e eletrônicos. A última coisa que estragou foi a geladeira. Às vezes eu também sinto presenças aqui em casa, mas não comecei a desenvolver e não sei o que anda por aqui. Também tenho algumas coisas... Tenho também algumas crises de choro, isso melhorou bastante há um tempo já, mas uma vez ou outra acontece ainda. Gostaria de saber se isso pode ter uma relação com esse mundo espiritual. Perdão desde já pelo tamanho da mensagem, sei que é ocupado e não tem muito tempo. Bom, vamos lá, Isis. Por que eu separei tua pergunta? Porque a gente tem aqui dois pontos curiosos e até os universitários já se manifestaram aqui para buzinar no meu ouvido. Quando nós lidamos com o mundo espiritual, principalmente práticas como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que são práticas que lidam com energias mais terrenas, né, que a gente chama energias da Terra. Essas energias da Terra, elas são muito mais densas que as energias sutis como de anjos, tá? Essas energias da Terra, que são entidades que são atraídas para trabalhar na Umbanda, sejam as diversas linhas de Exu, as diversas linhas de Preto Velho e tudo mais, criadas pela própria Umbanda, porque na África não tem isso. Na África só tem uma criatura chamada Exu, e que não é tranca-rua, não é morcego, tiriri, marabô, nada disso. Só se chama Exu, em alguns lugares nem Exu ela se chama, tem um outro nome, tá? Mas vamos lá. Na sua casa, o que vocês têm são dois processos. Um processo enorme de fluxo de energia densa sendo colocada para dentro da tua casa. Já que vocês são 3 umbandistas, essa energia, quando não liberada, ou seja, quando a gente leva a Umbanda para dentro de casa, cria nossos altares ou cria a prática constante dentro de casa, essa energia se densifica e começa a agir sobre a matéria. Então, ela começa a quebrar as coisas, ela começa a afetar a energia dos ambientes. O ideal é deixar essas energias no centro onde vocês trabalham, onde vocês frequentam, ok? Essa energia fica lá, o atendimento fica lá, eu não levo para casa. Se você levar para sua casa, tem que ter um quarto específico, sem nada elétrico, sem nada eletrônico, só como um altarzinho, para que vocês possam realizar o princípio, o ato de fé dentro de casa. Aqui nós temos um quarto de oração, tá? É complicado porque a gente tem que ter um apartamento de 2 ou 3 dormitórios, né? Para mais, até para poder ter um quarto de oração direcionado só realmente aos tratamentos e à nossa meditação, tanto a minha quanto a da Dani, né? Então o que você tem é um processo denso de fluxo de energia inserido dentro da sua casa. Segundo,
Existem espíritos, entidades e criaturas que nos perseguem? Sim, e muito, não vamos culpar seu irmão por isso, só pelo fato dele não seguir uma religião, não significa que ele seja o culpado disso daí, tá? Muitas vezes nós somos os culpados e não sabemos disso pelo fluxo de entidades e energias ruins que incidem sobre a nossa casa, ok? Então vocês têm que passar por um processo de limpeza de casas, assim como eu falei no começo do vídeo para o Rodrigo, né? Vocês têm que passar por um processo de avaliação e de limpeza de casas, solicitando no limpezadecasas@gmail.com. De novo, santo de casa muitas vezes não faz milagre. Significa que não adianta vocês serem umbandistas, sendo que vocês estão passando por todo esse fluxo de problemas, tá? Tem que saber dosar as coisas, tem que ver se realmente são entidades da Umbanda que estão exagerando sobre vocês, ou vocês atraindo demais essas energias, ou se são espíritos obsessores que estão se fazendo presentes aí dentro da vida de vocês por costumes, práticas que devem ser avaliadas, tá? Fernanda Denk. Saudações, tio Spruck e Lilo Spruck. Tudo bem? Minha pergunta pode parecer boba, mas sempre me questionei se uma cirurgia estética mais séria, por exemplo, uma lipo, ou até uma abdominoplastia, pode interferir no fluxo de energia dos chakras que circulam o corpo da pessoa e, se sim, que danos isso pode acontecer. Gratidão pelos ensinamentos, sucesso ao canal. Vamos lá. Eu, por exemplo, vou te dar uma ideia, Fernanda. Que o Spook fez plástica. Não fiz plástica. Eu tirei um órgão. Eu passei por um processo de cirurgia. Eu tive um problema, uma inflamação na vesícula por questões alimentares, tá? Eu fui comer numa churrascaria, mas eu não comi carne, eu comi salada. E a salada dessa churrascaria, dessas churrascarias podres que a gente tem aí, sabe? Perto de um shopping renomado aqui em São Paulo. Eu fui numa churrascaria, comi, no dia seguinte acordei passando muito mal, mas muito, muito, muito mal. E fui internado, fraco, não sabia o que estava acontecendo, e aí fizeram os laudos, eu estava com uma inflamação na vesícula. E eu fiquei 7 dias internado, não sabiam o que estava acontecendo com a vesícula estava aumentando de tamanho, e passei pela cirurgia, cortei a vesícula, tirei a vesícula do corpo. O que acontece com o ponto de energia da vesícula? Não tenho um órgão, mas eu tenho um ponto de energia que corresponde ao fluxo de energia do conjunto dos órgãos, ok? Ele diminui de tamanho. Ele diminui. Por quê? Porque não tem mais aquele órgão, mas o ponto de energia fica ali e ele diminuiu, ele atrofia, ok? A mesma coisa quando nós fazemos plásticas ou mudamos a nossa característica, os pontos de energia, eles tendem sim a mudar ou a sua estrutura, entrando em desnível, ou com o fluxo atrofiado. Então vocês podem ter problemas sérios em decorrência a uma mudança estética do corpo de vocês. E isso é fato. Então, estica ali, puxa dali, tira daqui e tudo mais. Os pontos, eles vão ter que se realinhar, e da mesma coisa que os órgãos também se realinham quando você tira um órgão. Então, os pontos, eles vão tendo conflitos, você tende a ter problemas sérios com o fluxo de energia do seu corpo, tá? Isso também está relacionado a processos de excesso de tatuagem ou automutilação, autoflagelo. Eu não sei, sabe, eu vi um programa no Discovery daqueles tabus, né, que o cara vai e coloca um monte de piercing, um monte de berego-dego pendurado no corpo, e isso também afeta o fluxo, tá? Eu conheci uma pessoa que ela tinha tanto conflito com a família, mas tanto conflito, que ninguém estava mais entendendo de onde vinham tantos problemas familiares. E era engraçado que ela tinha tampado com uma tatuagem enorme o ponto da família, né? Porque a gente tem um ponto que é um ponto que está relacionado à família no nosso corpo. Isso, os estudos de acupuntura chinesa, tá, trazem esse fundamento. Ela tinha tampado completamente o ponto, então o fluxo de energia estava meio atrapalhado com relação ao bloqueio da tinta sobre a pele. E isso realmente aconteceu, tá? Parece estranho, mas é verdade. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Tem gente, por exemplo, que vai furar a orelha com pessoas que entendem de fluxo de energia. Só para vocês terem uma ideia, tá? A auriculoacupuntura, então quando você fura aqui, você pode estar afetando também os órgãos ou o fluxo de energia.
Caso vocês não saibam, a orelha é igual um feto ao contrário. Aqui é o cérebro e ele está deitado, tá? É a auriculoacupuntura isso. Então tem que saber muito bem o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês. Joana Lima, olá tio Spook, então, já que a energia de um obsessor ou de uma criatura mais forte é tão densa, então por que alguns médiuns não conseguem identificar tais energias? Não é a questão só da energia da criatura, né? De novo, é o rabo que balança o cachorro ou é o cachorro que balança o rabo? O médium em si, ele possui, além de uma limitação de ensinamentos, porque é limitado sim, eles ficam presos muito à doutrina espírita e alguns conceitos acabam sendo colocados para complementar a doutrina espírita, mas o outro ponto é, eu não consigo ter a consciência ou ter uma abertura maior do meu grau de percepção do mundo espiritual porque eu não fui doutrinado dessa maneira. Quando você vai para a China, Índia, Filipinas, Vietnã, quando você vai estar inserido em práticas de meditação intensas, em doutrinas mais complexas, em ritos mais complexos, o seu grau de percepção, o seu lado sensorial, ele fica extremamente mais aguçado. Já na mediunidade, a prática, quando você se torna um médium, ou seja, você evolui dentro da doutrina espírita, você não segue certas habilidades ou práticas que levam ao aperfeiçoamento das habilidades dentro dessas doutrinas. Então você é colocado muito na literatura e nessa literatura você vai entrando em certos contatos com as entidades por meio de médiums já evoluídos dentro do centro espírita. Mas é aquela coisa, sabe, que nem o rato de laboratório. Aqui está o rato do laboratório e do lado tem cobras. Você não vê a cobra, você só vê o rato. Porque é o que ele está te mostrando. Então, tem que tomar muito cuidado com essa tua ideia. Porque se você não está doutrinado se você não tem essa habilidade e se você não tem a consciência para com esses seres, você não vai vê-los mesmo. Você só vai ver aquilo que você foi colocado para ver, mais nada. E é por isso que eu bato sempre na tecla que esse lado tem que sempre passar por uma evolução. A espiritualidade hoje, ensinada por centros espíritas, tem que passar por uma evolução. Não adianta ficar batendo só na tecla de Allan Kardec, nós precisamos reciclar muito conhecimento e reciclar muitas sensibilidades, aprimorar essas sensibilidades dos médiuns, porque o mundo espiritual foi já evoluindo. Nós temos muitas criaturas, muitas situações diferentes no mundo espiritual hoje em decorrência ao lado de como nós evoluímos, né? Evoluímos entre aspas, né? Porque evoluímos nossas doenças, nossas enfermidades, nossos medos, nossas inseguranças e tudo isso reflete no mundo espiritual. Em 1800 era um mundo espiritual diferente, hoje nós temos um mundo espiritual mais complexo, um mundo espiritual mais perigoso, um mundo espiritual que realmente pode derrubar uma pessoa. E os médiuns têm que estar preparados para isso, para enfrentar essa nova realidade do mundo espiritual. Caso contrário, eles só vão ver o rato e não as serpentes que estão ao lado do rato. Tá bom? Mas é isso. Hoje não teve o nosso queridíssimo troféu Vortex. Não teve, eu estou esperando ainda mais uma pérola. Tem algumas perguntas que a gente acaba ponderando, dizendo, ele não foi de má fé e tal. Mas tem algumas que, pelo amor de Deus, viu? E assim, a gente vai se divertir, vamos trazer essas brincadeiras para que a gente possa também fazer o Respondendo aos Inscritos mais divertido. Mas, de novo, eu agradeço de coração a todos vocês, agradeço os novos inscritos, aqueles que estão vindo, estão se divertindo, estão curtindo o canal, muito obrigado de coração a todos vocês. Não se esqueçam dos recadinhos que nós falamos no começo, tá bom? E, de novo, muito obrigado a todos de coração, espero vê-los na continuação dessas playlists e, como eu sempre digo a todos vocês, bons sustos a todos nós.